Romance Revolução Humana. É um longo romance de autoria do presidente Ikeda, na qual ele narra o desenvolvimento da Soka Gakkai nos primórdios de sua história, centrado na vida do segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda. Quero transmitir às gerações futuras a verdade a respeito de meu mestre. Quero estender a luz do incentivo aos companheiros. Esse vídeo explora o espírito de mestre e discípulo contido na Revolução Humana. No dia 1º de janeiro de 1965, o romance Revolução Humana começou a ser publicado no jornal Seikyo. Eu decidi escrever a Revolução Humana porque queria deixar para a posteridade o verdadeiro espírito do presidente Toda. Muitas pessoas se diziam discípulos do presidente Toda. Muitas pessoas também procuraram o presidente Toda e receberam orientações dele pessoalmente. No entanto, pouquíssimas pessoas conheciam verdadeiramente o presidente Toda. Josei Toda levantou-se só sobre a terra devastada pela guerra, se lançou na reconstrução da Soka Gakkai e edificou o alicerce do Kosen-Rufu para a condução de todas as pessoas à felicidade. No entanto, não é exagero dizer que este líder budista sem precedentes encerrou sua vida sem que sua verdadeira grandiosidade fosse reconhecida. Embora se fale em enaltecer a grandeza dos presidentes Makiguchi e Toda, e por mais que existissem muitos discípulos do presidente Makiguchi, quem de fato está fazendo isso de verdade não é ninguém mais além de mim. Esse comentário dele me tocou profundamente. Eu me recordo de ter trabalhado na edição desse romance, sentindo profundamente, a cada dia, a resoluta e inabalável determinação de mestre e discípulo do presidente Ikeda de exaltar a existência dos presidentes Makiguchi e Toda. Para o presidente Ikeda, que tinha uma agenda extremamente intensa, escrever a Revolução Humana era um árduo desafio. Muitas vezes ele começava a escrever somente tarde da noite, depois de retornar para casa após o término das atividades e compromissos do dia. Não são poucas as páginas que foram escritas em meio a terríveis condições de saúde resultantes do seu excesso de esforços. Cada parte do romance necessitava de cerca de 1.500 caracteres. Eram praticamente 4 laudas. Acredito que mesmo para uma pessoa comum, escrever 4 laudas por dia seja um trabalho bastante difícil. No caso do sensei, ele continuou a desafiar a si próprio em meio à sua agenda extremamente atarefada. Não foi uma batalha simples ou ordinária. Sinto que escrever um romance em si já é algo realmente difícil. Como ele ficava extremamente exausto ao escrever com a caneta tinteiro, escrevia às vezes com lápis e utilizava lápis 2B ou 3B porque eram mais suaves para escrever. Quando não conseguia segurar o lápis, ele ditava o texto. Acredito que para ele, escrever cada lauda era uma verdadeira batalha. Perto do final do 8º volume, Sensei me contatou e disse: "Eu estou muito doente e não consigo escrever. Vou gravar tudo em fitas e peço que você cuide do resto." Pouco tempo depois dessa comunicação, eu recebi em mãos várias fitas gravadas. Cada uma tinha cerca de 30 minutos gravados. Em termos de lauda, representavam cerca de 20 laudas, o que dariam 5 partes. Eu recebi o material dessa maneira várias vezes. Acredito que essas gravações são a expressão do desejo e da determinação do sensei de continuar a publicação do romance a qualquer custo para poder incentivar os membros. O repórter que foi responsável pela edição dos textos ditados pelo sensei, em outra ocasião relata: "Sua respiração estava ofegante e às vezes ele tossia intensamente. Antes de começar a ditar, ele dizia: 'Bem, vamos começar, porque todos vão ficar felizes, não é? Os nossos companheiros vão ficar felizes e cheios de disposição. Vamos fazer.' Era como se ele encorajasse a si mesmo e assim iniciava o ditado do romance."
Escrever a Revolução Humana era como uma carta que destinava a cada um dos leitores que aguardavam ansiosamente a publicação da continuação do romance e também uma luta para incentivar os companheiros. E quem apoiou a todo momento na sombra dessa batalha indescritível do presidente Ikeda foi sua esposa, a senhora Kaneko. Existem muitos manuscritos do 9º volume com a letra da senhora Kaneko. Esse é um manuscrito da parte 5 do capítulo Rotan. Nele consta uma anotação do presidente Ikeda. Como estou um pouco cansado, eu ditei para minha esposa escrever por mim. E na página do manuscrito da parte 26 do capítulo Rotan consta a anotação. Dia 25 de junho, redijo conforme ditado pelo presidente Kaneko. E ao lado consta a assinatura Daisaku Ikeda. A conclusão dessa obra é resultado da união de esforços com sua esposa Kaneko. Em 1977, ocorreu a primeira problemática com o clero. Por conta das ardilosas tramas do clero, o presidente Ikeda foi impedido de proferir orientações durante as atividades e a publicação da Revolução Humana teve de ficar parada durante 2 anos. A partir de agosto de 1980, retomou-se a publicação da Revolução Humana com o capítulo Tenki, do volume 11. Acredito que essa foi a batalha de contra-ataque de uma nova batalha das palavras. Sensei me disse, enfim, agora eu iniciarei a Revolução Humana. Os ataques contra a Soka Gakkai estão se tornando ainda mais intensos a cada dia. Eu quero encorajar, incentivar de alguma maneira os nossos companheiros. Nesse sentido, a publicação da Revolução Humana está interrompida, mas eu quero retomar a série. O que você acha? Escrever a Revolução Humana, um esforço que une o coração do presidente Ikeda ao dos membros. Pessoas à sua volta ficaram preocupados com a possibilidade dessa retomada da publicação do romance se tornar alvo dos ataques do clero. Numa situação normal, nada poderia nos deixar mais felizes que a retomada da publicação do romance, mas fiquei sem palavras por alguns instantes. E sem refletir muito, eu lhe disse, Sensei, se o senhor voltar a escrever, acredito que o senhor será atacado novamente. Então, o Sensei respondeu em tom bastante rigoroso, eu sei disso, mas neste momento, o importante não é o que irá acontecer comigo. A questão é se conseguirei proteger de fato todos os nossos membros e lhes transmitir esperança. Essa é a minha batalha. O que vai acontecer comigo não importa. Sensei disse isso de modo muito impetuoso. Em agosto de 1980, o presidente Ikeda novamente pegou a caneta para continuar a escrever o romance Revolução Humana. No início do volume 11, ele escreveu: sem temer as fortes ventanias, sem se deixar intimidar com as chuvas torrenciais, preparados para as nevascas, nós avançamos resolutamente para cumprir a nossa nobre missão como filhos do Buda e para entoar a canção do triunfo do povo. A nossa geração se lembra claramente da alegria quando foi retomada a publicação da Revolução Humana com o 11º volume. A redação da Revolução Humana não significava simplesmente escrever um romance. Para Sensei, cada parte dos volumes 11 e 12 estavam imbuídos da sua determinação de construir uma nova era. No dia 11 de fevereiro de 1993, a obra Revolução Humana de 12 volumes foi concluída.
Mais de 40 anos se passaram desde sua ideia inicial e levou-se 28 anos para ser escrita. Onde estava o presidente Ikeda no dia 11 de fevereiro de 1993? Ele estava recebendo o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É para mim uma honra suprema ser consagrado neste momento pela sua estimada universidade e gostaria de oferecer essa glória à memória de meu mestre. Misticamente, a data de hoje, 11 de fevereiro, é justamente o aniversário de meu mestre Josei Toda, o segundo presidente da Soka Gakkai. E além disso, foi nesse dia que foi concluído o 12º volume do romance Revolução Humana. Eu senti o transbordante espírito resoluto do sensei em dedicar a Revolução Humana ao seu venerado mestre. E lembro-me que fiquei extremamente emocionado em um momento da cerimônia de outorga do título, na qual estava presente. O presidente Ikeda continuou a escrever a continuação do romance como Nova Revolução Humana. E também publicou a segunda edição da Revolução Humana. O presidente Ikeda desejou deixar para a posteridade a verdadeira e correta história da Soka Gakkai por meio da Revolução Humana. Acima de qualquer coisa, ele se preocupou em honrar o seu mestre com base na unicidade de mestre e discípulo. Se considerarmos que nesse meio, Sensei também deixa registrado claramente a respeito da função e importância da organização e como se deve cuidar de cada membro, podemos dizer que a Revolução Humana e a Nova Revolução Humana são verdadeiras cartilhas, excelentes manuais para orientar e desenvolver os membros da SGI. Às 10 da manhã do dia 24 de novembro, eu terminei de escrever os 12 volumes do romance Revolução Humana. Muito obrigada a todos. A Revolução Humana está sendo traduzida para vários idiomas pelo mundo. O que me deixa verdadeiramente feliz é saber que o nome do presidente Toda está sendo propagado para o mundo inteiro. Deixar eternamente gravado para a posteridade o nome do mestre. Esse é o caminho do discípulo. Como seu verdadeiro discípulo, herdarei o espírito do meu mestre e assumirei toda a responsabilidade pelo Kosen-Rufu. No momento em que eu decidi assim, eu pude compreender claramente o coração e o pensamento do mestre. Assim que eu acreditei. Devotarei a minha vida para o Toda Sensei. Viverei a minha vida junto com o Toda Sensei. Eu o seguirei para sempre, independentemente do que aconteça. Quando eu decidi assim, tudo se tornou claro e passei a sentir cada vez mais a grandiosidade do meu mestre. Tudo o que eu tenho falado e feito vem da vida do presidente Toda. E isso é a unicidade de mestre e discípulo. O que eu gostaria de solicitar a vocês, além disso, é que criassem e registrassem sua magnificente história de vida por meio de sua própria revolução humana. Esse é o princípio indestrutível de causa e efeito que permeia as três existências do passado, presente e futuro. O presidente Ikeda escreveu: esses manuscritos da Revolução Humana, de autoria do seu discípulo Daisaku Ikeda, é um fiel registro do grande sonho do verdadeiro Kosen-Rufu, acalentado pelo meu mestre, presidente Josei Toda. Não acreditem em quaisquer formas de críticas e calúnias baseadas em conspiração. Rogo profundamente aos meus discípulos. A grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país. E, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Revolução Humana, volume 4, Jardim da Vida.
Sakata, você está se esforçando muito, não é? Sim, senhor. Miyata tornou-se responsável pelas reuniões de palestra e eu também gostaria muito de capacitar-me o mais rápido possível. Muito bem. É bom que os jovens sejam animados. Isso é bom, mas você deve tomar cuidado. Janeiro de 1949, sede da Soka Gakkai. Iwata, ouça, não aproveite a reunião para agabar-se. Não faça como no outro dia, somente você falando como se fosse um monólogo. Sim, daqui pra frente vou tomar mais cuidado. Tenha calma. Não faça essa cara de bravo, senão as pessoas vão acabar fugindo assustadas. A reunião de palestra não é um encontro só de rapazes. Participam também convidados e muitas moças. Apesar de o mundo atual estar obscuro, as nossas reuniões devem ser alegres, com diálogos de esperança e coragem. Nesta época, as atividades da Soka Gakkai estavam centralizadas na reunião de palestra. Já haviam 38 locais de reunião na área metropolitana e regiões próximas de Tóquio. Toda dedicava-se desde o início do ano em treinar os responsáveis das reuniões de palestra. Morikawa não tem aparecido nas reuniões desde o início do ano. Fiquei sabendo que abriu um restaurante. Como será que está a sua situação financeira? E a prática da fé? Além disso, os membros de Tsurumi devem ter ficado perturbados com a demissão de Morikawa, que mantinha uma pura prática da fé. Tsurumi Shiba. Sensei, que surpresa! Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter vindo aqui. Senhora! Está faltando molho de soja aqui. Já levo. Com licença, por favor. Koji Morikawa era dirigente de Tsurumi, província de Kanagawa. Ele foi demitido da cooperativa de crédito onde trabalhou por um longo período. Os diretores da cooperativa sentiam-se pouco à vontade, por ele ser uma pessoa com forte senso de justiça e que expunha claramente seus pontos de vista. Então forçaram a sua demissão. Foi uma demissão bem planejada. Era uma época em que o alimento era escasso, por isso pensou numa forma de ajudar as pessoas. E decidiu abrir um restaurante, apesar de não ter experiência nesse ramo. Morikawa, como é que estão indo os seus negócios? Estão bem. Dá pelo menos para sustentar a família. Mesmo? O senhor veio até aqui especialmente para a nossa reunião de hoje. Muito obrigado. Ora. Fiquei feliz ao vê-lo tão bem. Morikawa é o mesmo de sempre. Não tenho por que me preocupar com ele. O problema é... Como é do conhecimento de todos, o Sr. Morikawa perdeu o emprego. Os senhores não acham estranho acontecer isso com ele por ser uma pessoa tão dedicada na prática da fé? E então? Sensei, bem, nós estamos realmente confusos. Oh, Numa reunião de palestra, o Sr. Morikawa disse-nos que fora demitido, mas que faria a transformação do veneno em remédio. Por isso, todos estão com muitas dúvidas. todos? Não, o senhor está com dúvidas. Senhor Sagawa, a transformação do veneno em remédio depende do poder do Gohonzo e da prática da fé, transformando o veneno em remédio. Isso não lhe parece natural? Como pode criar dúvida? O senhor não compreendeu o que é a prática da fé. Mas é claro que eu compreendo. Consta nas escrituras de Nichiren Daishonin que se professar o verdadeiro budismo, os 3 obstáculos e 4 maldades surgirão em sucessão. Entender teoricamente é fácil. Compreender com base na prática da fé é completamente diferente. Acabou de dizer que está confuso com a questão do Sr. Morikawa, não é? Se o senhor realmente estivesse compreendendo, não estaria lamentando. Por isso, o senhor não está entendendo de verdade. Não estou me preocupando com o Sr. Morikawa, preocupo-me com os senhores. Ele estava praticando e foi demitido. Mesmo achando estranho,
Nenhuma única pessoa dentre os senhores veio procurar-me para receber orientações. Por outro lado, ao se reunirem, lamentam-se mutuamente, criticando e levantando dúvidas. Do ponto de vista do budismo, isso é realmente terrível. Embora digam que Gohonzo seja a essência, baseiam-se em fatos alheios, criam a dúvida e acabam se afastando da prática da fé. Não existe algo tão tolo. De qualquer forma, eu não quero que os senhores tornem-se tolos. E então, vocês conseguiram entender? Sim. A questão do Sr. Morikawa já está solucionada. Tentem ver a longo prazo e entenderão direitinho. Ah, ótimo. Eu cheguei a tempo. Ah, Kazumasa! Morikawa e seu filho mais velho, Kazumasa, não desperdiçavam nem o tempo do trajeto até a estação para receberem orientações de Toda. Conforme disse Toda, Koji Morikawa pôde, em menos de um ano, ser readmitido na cooperativa de crédito de Kawasaki. Sede da Soka Gakkai. Eu recebi as ilustrações e os originais do romance. E, além disso, eu consegui que aceitasse ilustrar uma nova história conforme o nosso plano. Como? Verdade? É. Puxa, é inacreditável que tenha aceito a nossa proposta. Sim. Eu falei sobre a linha editorial e o meu sentimento com relação à revista O Menino Aventureiro. E depois disso, ele aceitou prontamente o nosso trabalho. Estes são os originais da revista Daibiakurengi. Deixe eu ver. Visando substituir a revista Criação de Valor, foi definido o lançamento de um novo impresso da Gakkai, o Daibiakurengi. Os redatores Konishi e Amadaira se reuniram para a discussão da linha editorial. Sensei, acho que é interessante incluir relatos de experiência e matérias sobre outras seitas budistas. O que o senhor acha? Eu penso que a missão do Daibiakurengi é refutar o erro de outras religiões. O senhor concorda? Yamadaira, você está certo, isso é interessante. Mas pense bem, será que só com isso haverá leitores interessados? Não adianta nada achar que é dono da verdade como o pessoal das seitas heréticas. O senhor está certo, Sensei. Não é mais a época de fazer matérias que só os membros da Gakkai ou somente praticantes de uma religião entendam. Teoria interessante somente no campo da religião não condiz com a época. Vamos ousar mais, mudar a nossa visão, abrir amplamente o portal. Que tal oferecer um espaço para especialistas de diversas áreas e pessoas versadas no budismo? Vocês estão preocupados em como será tal revista, não é mesmo? Não se preocupem. O budismo deve abarcar todos os pensamentos e filosofias. Envolver tudo amplamente. Esta é a grandiosidade do budismo. Muito bem. Também vou escrever. Toda. Tarde da noite, em sua casa, Josei Toda prepara o manuscrito para o Daibiakurengi, intitulado Filosofia de Vida. Isso me lembra a ocasião em que eu estava também num quarto pequeno, andando como um animal enjaulado. Março de 44, prisão de Sugamo, Tóquio. Sempre que chego aqui, não consigo mais compreender. São caracteres que revelam 34 negações. O que significam essas expressões? Não consigo entender.
Desde o ano novo, Toda empenhou-se na recitação de 10.000 Daimoku por dia para compreender o Sutra de Lótus. Já havia lido 3 vezes e em março começou a ler pela 4ª vez. Num trecho do Sutra, havia 12 versos que continham 34 negações. Toda estava decidido a compreender o significado delas a todo custo. Não daria continuidade na leitura enquanto não o conseguisse. Sua entidade não é existente nem inexistente. Isso quer dizer que a entidade do Buda não pode ser definida apenas como um ser existente ou inexistente. Não é existente nem inexistente. Não é quadrado nem redondo. Não é curto nem longo. Não se move nem se rola. Nem tampouco permanece imóvel. O que significam? Eu não entendo. As 34 negações não são apenas simples expressões. Estão procurando demonstrar aqui algo que realmente existe? O que seria? Nam-myoho Renge-kyo, 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 Nam-myoho Renge-kyo. Final de março. Não é existente nem inexistente. Não é quadrado nem redondo. Não é curto e nem longo. O que quer dizer? Não podem ser apenas um punhado de ideias. Se essa entidade é o corpo do Buda, estas não são apenas qualificações abstratas. É uma entidade que não pode ser feita, não surge, não se move, não fica inerte. Quem é essa entidade? Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Vida. É isso, é a vida. É sobre a vida. Eu entendi. Essa entidade é a revelação da vida. Não está fora de nós. É o que existe dentro de nós. Ou melhor, também existe fora. É a entidade real, que é a vida do universo. Buda é vida. Neste instante, Toda conseguiu entender as 34 negações, que até então eram incompreensíveis. Assim, deu prosseguimento à leitura do Sutra de Lótus. Entretanto, surgiu uma nova dúvida em seu coração. Afinal, o que Sakyamuni desejava revelar nos 28 capítulos do Sutra de Lótus? Se é o ensino fundamental do budismo de Sakyamuni, então qual a sua essência? Qual a verdade do Sutra de Lótus? Esta segunda dúvida tornou-se uma busca incansável. Mesmo dormindo ou acordado, continuava a indagar o que era a verdade essencial do Sutra de Lótus. E o que era concretamente essa verdade? Em meados de novembro, a oração do Daimoku estava alcançando quase 2 milhões. Então, numa certa manhã... Que frescor!
Com certeza esta é a cerimônia no ar. Os Bodhisattvas da Terra estão reunidos e eu estou presente. Toda concluiu que a verdade está contida no Sutra de Lótus. E então manifestou o objetivo de lutar em prol da felicidade das pessoas. E despertou para a missão como Bodhisattva da Terra. É isso mesmo. Não há nada de estranho nisso. Uma das pessoas presente naquela multidão, comparável aos grãos de areia de 60 mil rio Ganges, sou eu. O líder supremo daquela multidão é, sem dúvida, o Bodhisattva Shogyo, que é Nichiren Daishonin. A cerimônia no Monte Sumero ainda não foi dissolvida. Realmente, aquela cerimônia ainda continua. Minha existência já está definida. Completarei a minha existência propagando este majestoso ensino. Enquanto isso, Tsunesaburo Makiguchi permanecia enfermo e sozinho numa cela. Estava debilitado em virtude da idade avançada e juntava-se a esse quadro a desnutrição. Em 17 de novembro de 1944, pediu para ser levado ao hospital e no dia seguinte encerrou serenamente a sua sublime existência de 73 anos. Neste momento, Toda não sabia de nada. Gohonzon, Nichiren Daishonin, muito obrigado. Com a percepção obtida na prisão, Toda havia despertado para a essência da vida. Com base nessa experiência, elaborou a introdução da tese para o Daibyakuren. Em meio a muitas teorias e filosofias, a tese de Toda era a filosofia da comprovação. A forte determinação de Toda, que desejava a felicidade de cada pessoa, deu origem à tese sobre filosofia da vida. Abriu assim amplamente o caminho da fé no budismo para todas as pessoas. Hoje é melhor parar por aqui. Falta pouco. Final de junho. Vamos encerrar por aqui hoje. Sensei! Toda Sensei! Os impressos ficaram prontos. Isso ficou ótimo. O tão aguardado impresso da Soka Gakkai Daibyakuren foi finalmente publicado. Foram entregues na véspera do dia do lançamento, que seria em 10 de julho. Toda e os membros ficaram radiantes de alegria. O conflito entre Ocidente e Oriente tornava-se evidente. A Rússia, opondo-se aos Estados Unidos, anuncia que possui a bomba atômica. Enfim, a Guerra Fria é iminente. A força de ocupação americana reagiu para impedir o avanço comunista pelo Japão. Foi estabelecido um plano de reforma econômica que consistia em 9 princípios para a estabilização econômica. Através dessas providências, o Japão promoveria uma economia mais estável. Por causa disso, a sociedade... Sede da Soka Aqui estão as devoluções. As devoluções estão aumentando. Se as nossas dificuldades tornarem-se conhecidas, não teremos mais crédito nos bancos. Eu sei disso. Como já venho falando, não estamos numa época em que é só fazer e logo vender. Sensei, precisamos pensar numa saída. Desse jeito ficaremos quebrados. Entendi. Não se preocupe com isso. Podemos pensar em alguma saída. Eu lhe peço, por favor. No momento, o menino aventureiro está indo muito bem. Já a revista feminina Ruby não tem bons resultados. Talvez Mishima não tenha vocação para a revista. Eu vou pedir para o jovem Sato coordenar a revista.
Quanto à revista infantil... já sei. O Yamamoto poderá trazer uma nova inspiração. Me parece que já se acostumou com o serviço. É isso. Ele será promovido para editor. Yamamoto, conto com você. Como editor, deve criar uma boa revista para despertar o sonho dos meninos. É claro, deve ter boas vendas. Isso não quer dizer que deve aceitar passivamente as críticas. Seja você mesmo e conduza conforme os seus pensamentos. Eu compreendi. Eu vou me esforçar ao máximo. Meu primeiro trabalho. Parece que está vendendo bem. Que bom. Preciso corresponder à expectativa do Sr. Toda. De qualquer forma, tornarei o Menino Aventureiro uma revista amada pelas crianças e a melhor do Japão. Sede da Soka Gakkai. Realiza-se a reunião de editores. Sensei? Eu gostaria de sugerir um novo nome para a revista. É? E qual seria esse nome? Meninos do Japão. As mãos dos meninos irão abrir o futuro do Japão. Foi assim que imaginei. O que o senhor acha? Meninos do Japão. Esse nome ecoa com força e abrangência. Digam. É um nome que sugere amplitude. Eu também concordo com isso. Certo. Vamos definir como Meninos do Japão. E como é que você pretende atrair a atenção dos leitores? Muito bem. É o seguinte. Shinichi expôs as novas ideias e sua criatividade, mostrando como poderia valorizar a revista e atrair as crianças, seja incluindo brindes ou modificando o tamanho. Eu entendi. Acho que está bom. Prossiga com esse plano. Sim. Muito obrigado, Sensei. Joga aí! Depois sou eu! Vai, joga lá! Está bem. Eu entendi. E você? Eu quero alguma coisa sobre beisebol. Eu sou fã do jogador Kawakami do time Kyojin. Então você gosta de beisebol, não é? E quanto a você? Quero saber sobre personalidades. Uma revista que nos ensine o que não sabemos. E eu gostaria que vocês soubessem que estou fazendo uma revista que terá tudo o que vocês querem ler, chamada Meninos do Japão. Torçam por mim. Legal! Então, muito obrigado. As novas ilustrações estão ótimas. Vamos lá. Interessante. A história Os Três Sublimes Espadachins de Sohachi Yamaoka fará sucesso entre as crianças. Elas devem estar aguardando ansiosamente. Agora preciso ir à casa do Sr. Nomura. Shinichi havia solicitado uma história também para o escritor Kodo Nomura. Meninos do Japão. Sensei. Aham, checkmate. Hã? Mas... você não tem saída. É Yamamoto. Hã? Pode entrar. Sensei, muito obrigado pela propaganda. Foi apenas um impulso da minha parte. Quanto à pauta da edição de Ano Novo, está ótima. Sim, muitíssimo obrigado. E já estão preparando a edição de Ano Novo? Sim, os famosos escritores são muito requisitados. Precisamos antecipar os preparativos. Pelo que eu vejo, Yamamoto é um rapaz realmente muito esforçado. É verdade que ele só tem 21 anos? E é um jovem editor e trabalha aqui há 6 meses. Ele está dedicando a sua vida para a revista Meninos do Japão. Está determinado a torná-la a melhor do Japão. É realmente um rapaz diferente. Sede da Soka Gakkai. E, além disso, vamos nos esforçar visando a reunião de palestra do próximo mês. Conto com vocês. Nós queremos transmitir a grandiosidade do budismo para o maior número de jovens. E, para isso, objetivamos realizar as reuniões de palestra promovidas pela Divisão dos Jovens.
mas recentemente diminuiu o comparecimento de amigos e convidados. E por isso, exige o maior ânimo de todos vocês. Atenção, pessoal. Está faltando seriedade aqui. O que nós estamos precisando, na verdade, em nossa luta, é um ardente senso de missão, é a vontade de realizar. É isso que está faltando em vocês. Que coisa. É muita grosseria. É sempre a mesma história. Ele devia falar normalmente. Que ambiente horrível. Eu quero que fique bem claro se vocês têm ou não a decisão de oferecer a própria vida. Sensei, podemos contar com o seu artigo na próxima revista? É claro que sim. Vocês estão muito desanimados. É por causa do serviço? É por causa da falta de tempo? Essas lamentações não servem de justificativa. Ainda não conseguem deixar a pose de chefão. Mas, por outro lado, não adiantaria tirar-lhes o ímpeto. Sensei. Procurem não ficar até muito tarde. O Kosen-Rufo é um longo empreendimento. Uma reunião movida pelo impulso, com bravura superficial, não leva a nada. Sim. Yamamoto está sofrendo. Com certeza não consegue se ambientar naquele clima. A maioria dos jovens deve estar se sentindo pressionado. Esses jovens são preciosos. Mas como poderei transformar isso rapidamente? Alguns dias depois. Bom, falta mais um pouco. Eu preciso fazer alguma coisa que deixe as crianças felizes. Sensei? Você está realmente empenhado, hein? Sim, é a revisão do próximo número. Faça uma boa revista. Sim, é o que pretendo. Sensei. Sim? O que é? Queria falar com o senhor. É mesmo? Então, sente-se. Diga, o que é? Eu vou direto ao assunto. A verdade é que eu não consigo gostar nem dos dirigentes e nem da própria Gakkai. Quer dizer que não gosta da Gakkai. Eu achava mesmo isso. Me desculpe, Sensei. Entretanto, Yamamoto, se não gosta da Gakkai, por que não faz dela uma Gakkai que você goste? Se você é um verdadeiro líder, deverá lutar seriamente para construir uma Gakkai ideal. Eu não preciso de pessoas que somente guardam críticas sem manifestar nada em ações e fingem ser eficientes. Sensei sabia o que eu estava sentindo naquele dia. Você está entendendo? A organização é interessante porque consegue reunir vários tipos de pessoas e, às vezes, podemos encontrar pessoas difíceis em nosso relacionamento. No entanto, podemos dizer que, por existirem tais pessoas, ocorre o crescimento. Uma organização que tem o mesmo tipo de pessoas não terá sucesso. Isto está bem claro na própria história. Sensei, me desculpe. Eu não havia entendido nada. Nós nos reunimos nesta era dos últimos dias da lei, cada qual com a sua missão para dedicar em prol do Kosen-Rufo. Como devemos conduzir as pessoas? Como fazer com que a Gakkai torne-se uma organização forte e maravilhosa? Não é a missão de vocês? Não se esqueça disso. Certo. Apartamento em Omori para onde Shinichi Yamamoto havia se mudado.
Fui repreendido pelo meu mestre. Eu estava errado. Preciso fazer uma reflexão. Confiando no mestre, devo me esforçar até o fim. Os meus erros, devo corrigi-los sempre e me tornar capaz de me transformar. Caso contrário, a única opção é levar uma existência somente tendo pena de mim mesmo. A vida do jovem Yamamoto brilha como o sol do alvorecer. Construirei a todo custo a Gakkai ideal que todos possam amar, mesmo que precise enfrentar quaisquer sofrimentos e obstáculos. Prometi a Shinichi em seu coração. Em breve, Josei Toda e Shinichi Yamamoto iriam defrontar adversidades inimagináveis. E durante os dias de contínua luta contra as dificuldades, surgirá o drama de mestre e discípulo. E quando, enfim, vencerem essas provações...